E aí pessoal, beleza? Como é que vai a quarentena? Todo mundo em casa, trancado direitinho? Espero que sim. Seguinte galera, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Antes da prova a gente viu as equações de movimento, mas era um movimento retilíneo com velocidade constante. Ou seja, a gente não estava se preocupando em dizer se o carro estava aumentando a velocidade dele ou se ele estava diminuindo a sua velocidade, mas sim ele sempre mantinha a mesma velocidade. Agora a gente vai entrar no movimento uniformemente variado. O que quer dizer isso? Agora a gente vai ver um pouco mais próximo da realidade. Vamos ver alguns casos mais próximos da realidade. Porque se você pensar, você está no carro com os pais de vocês aí, vocês estão ali, o carro não sai do nada e adquire uma velocidade, não é isso? Ele vai gradualmente ganhando velocidade, depois quando ele vai parar, ele vai gradualmente parando. Então, você consegue ver que existe uma variação. A velocidade ela não é sempre constante. O que a gente estava falando antes era velocidade média, certo? Era uma maneira de a gente imaginar que o carro seguiu todo o tempo com a mesma velocidade. Mas, na realidade, esse tipo de coisa não acontece. Vocês podem pegar a apostila de vocês aí, da página 20 à página 23, é o que a gente vai tratar nessa aula. Beleza? Essa aula eu vou fazer alguns exemplos e vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Esses exercícios vão ser corrigidos na próxima aula, beleza? Eu também vou estar enviando para vocês esses slides que vocês estão vendo no vídeo para auxiliar vocês a estudarem, beleza? Então a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: movimento uniformemente variado. Se vocês olharem para essa imagem, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma corrida, estão vendo o Usain Bolt ultrapassando os outros corredores. Para ele ultrapassar os outros corredores, o que precisa acontecer? Ele precisa ganhar mais velocidade do que os outros corredores, certo? Então, você pode ver que o movimento dele está variando, certo? A velocidade dele está se alterando. Então, esse é um exemplo que a gente pode pensar de uma aceleração progressiva. Desculpa, um movimento acelerado. Depois a gente vai ver o que é progressivo e o que é retrógrado, mas isso é um próximo conteúdo. Não vou dar spoiler agora. Então, a gente tem aqui o que? Um movimento acelerado. Beleza? Para vocês entenderem isso, vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Esse vídeo vai mostrar o carro indo de 0 a 400 km por hora em 42 segundos. E a partir disso, a gente vai começar a falar de aceleração média, que seria a variação de velocidade dividido pelo tempo que ele demorou. Mas vamos ver esse vídeo primeiro. Beleza, se a gente observar o vídeo, a gente teve dois movimentos na verdade. Um movimento acelerado, que foi quando o carro saiu do zero, foi aumentando a sua velocidade até chegar em 400 km por hora,
E depois a gente teve uma desaceleração, não teve? O que aconteceu na desaceleração? O carro estava em 400 km por hora, freou até ele parar. Essa desaceleração a gente diz que é um movimento retardado. O que é um movimento retardado? É quando a nossa aceleração atua contra a velocidade, diminuindo a velocidade dela. Ou seja, o que é aceleração? Variação da velocidade por variação do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. A aceleração é o que? Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Quando a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, essa aceleração ela vai ser positiva. Então, se a aceleração é positiva, a gente diz que é um movimento acelerado. Mas se a velocidade final for menor do que a nossa velocidade inicial, o que vai acontecer? Nessa parte de cima da fração aqui, a gente vai ter um número negativo, certo? Como o tempo nunca vai ser negativo, a aceleração vai dar um valor negativo. Se a gente vê um valor negativo da aceleração, a gente sabe que é um movimento retardado. Ou seja, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. A unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. A unidade de medida da velocidade, lembram? Metros por segundo? O do tempo, segundos. Metros por segundo dividido por segundo, metro por segundo ao quadrado. Daí que vem a unidade da nossa aceleração. É uma composição da unidade de medida da velocidade e do tempo. Beleza? Então agora a gente definiu o que é aceleração. Beleza? A aceleração então é o que? É o que vai fazer com que a nossa velocidade mude. Que ela saia de uma certa velocidade inicial e atinja uma certa velocidade final depois da passagem de um certo tempo. Beleza? Então agora eu vou começar com alguns exemplos bem simples para a gente pegar e começar a calcular isso aí. Ó, um carro parte do repouso e em 10 segundos chega a uma velocidade de 30 metros por segundo. Qual a sua aceleração? Primeira coisa, pessoal, coleta de dados. Pega no cantinho aí do caderno e faz a coleta de dados. Coloca lá. Velocidade inicial, velocidade final, tempo final e aceleração. Velocidade inicial, o carro parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Velocidade final, ele chega a qual velocidade? 30 metros por segundo. Beleza. Tempo inicial, a gente pode começar a marcar no tempo 0 esse movimento. Tempo final, 10 segundos. A aceleração, a gente não sabe qual é o que a gente está procurando. Então, vamos lá calcular a nossa aceleração. Depois da coleta de dados feitos, o que vocês fazem? Jogam a fórmula. Isso mesmo. Depois que vocês jogam a fórmula, vocês podem abrir ela para ficar um pouco mais visível, para vocês verem o que está acontecendo. Então, vocês abriram o ΔV em V menos V0 e o ΔT em T menos T0. Depois disso, o que a gente faz? A gente sabe as nossas variáveis, a gente tem os valores delas. Então, a gente vai pegar os valores e jogar nas variáveis. O que vai acontecer agora? A gente vai ter 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 dá 3. Então, a nossa aceleração, neste caso, é de 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, pessoal? Significa que a cada segundo o carro está ganhando 3 metros por segundo de velocidade. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo, o mais tranquilo para vocês verem. Agora vamos para um próximo. Agora a gente tem aqui, um carro tem velocidade de 10 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 10 metros por segundo. E sofre uma aceleração por 5 segundos. Tempo, 5 segundos. Adquirindo uma velocidade de 20 metros por segundo. Qual a sua aceleração? Agora, pessoal, o carro não partiu do repouso, mas ele nos deu a nossa velocidade inicial. Então, ele começou com 10 metros por segundo, foi para 20 metros por segundo, com o passar de 5 segundos de tempo. Então, temos lá, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, velocidade inicial e final, tempo inicial 0, tempo final 5 segundos. Fazemos o mesmo processo, coleta de dados do lado. Depois, jogamos a nossa fórmula. Abrimos elas para saber onde é que a gente vai colocar as nossas variáveis. Né? Como que a gente vai fazer a substituição. Substituímos. 20 menos 10, 10. 10 dividido por 5,
2. Então, a aceleração sofrida por este carro foi 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Basicamente a mesma coisa que o exercício passado, que o exemplo passado, mas qual que é o diferencial? Ele começou com uma certa velocidade. No exercício passado, a gente falou assim, o carro parte do repouso. Sempre que um carro parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Quando o carro já começa com uma certa velocidade, você usa esta velocidade como a nossa velocidade inicial. Beleza? Vamos complicar um pouquinho mais as coisas. Agora a gente diz o seguinte, um carro, nossa, todos os exercícios eu coloquei um carro, né? Podemos mudar um pouco isso aqui em outro exercício. Mas um carro viaja por uma estrada com velocidade de 54 km por hora. Para ultrapassar um caminhão, ele acelera por 10 segundos, obtendo uma velocidade final de 108 km por hora. Qual foi a sua aceleração? O que esse exercício tem de diferente do exercício passado? O exercício passado nos deu a velocidade inicial, nos deu a velocidade final, nos deu tempo também. Mas vocês conseguem perceber aqui? Quilômetros por hora, segundos. O que a gente tem que fazer? Para a gente fazer isso aqui, a gente tem que transformar para as unidades do SI. Transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Isso é muito importante, pessoal. Sempre que a gente vai trabalhar com aceleração, vamos trabalhar no SI. Porque a nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa velocidade vai ter que estar em metros por segundo. Como que eu faço isso? Lembram? 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, a gente monta uma regrinha de 3. X metros por segundo, aqui no cantinho, ó, pessoal. X metros por segundo é igual a 54 km por hora. Multiplica cruzado, vai ficar o quê? 54 vezes 1, x vezes 3,6. Se você rearranjar, vai ficar que x é igual a 54 dividido por 3,6. Então, para vocês converterem de km por hora para metros por segundo, é somente dividir por 3,6. Quanto que vai dar isso? 15 metros por segundo. Se a gente fizer a mesma coisa com 108, 108 é o dobro de 54, né? A gente vai ter 30 metros por segundo. Então, vamos reler o enunciado agora, olhando para nossas variáveis convertidas. Um carro viaja por uma estrada com velocidade de 15 metros por segundo. Para ultrapassar um caminhão, ele acelera por 10 segundos. Opa, tá escrito segundo, era segundos. Errei aqui. Obtendo uma velocidade final de 108 km por hora. Na verdade, obtendo uma velocidade final de 30 metros por segundo. Então, saímos daqui 15 metros por segundo para cá 30 metros por segundo. Qual foi a aceleração do carro? Faremos então a mesma coisa que a gente tinha feito. Fizemos a coleta de dados, jogamos a fórmula, abrimos a fórmula, jogamos os valores, pegamos, agora fizemos a divisão e 1,5 metros por segundo. Tem alguma dificuldade no exercício? Não, é a mesma coisa que vocês fizeram nos outros dois exercícios. A mesma coisa que eu mostrei para vocês como fazer nos outros dois exercícios. Mas o que a gente tem que lembrar? Trabalhar sempre no SI. Então, a gente vai pegar e vai fazer primeiro a conversão antes de utilizar a fórmula. Beleza? Agora, pessoal, vocês vão ter 2 exercícios aí para vocês fazerem. Pausa aí. Espera um pouquinho o vídeo e faz o exercício. Beleza? A correção desse exercício vai estar na próxima aula. Certo? Então, pausou? Terminou? Já fez o exercício? Beleza? Então, vamos para o próximo. Agora a gente tem esse outro exercício. Pausa o vídeo também. Vai para o caderno. Resolve os exercícios. E depois você volta para o vídeo. Quer saber a resposta? Na próxima semana eu posto ela para vocês. Beleza? Mas eles são parecidos com os exercícios anteriores. Então vocês podem dar uma olhadinha nos exercícios anteriores para pensar como vocês fazem esse. Tranquilo? Agora, pessoal, lembra que eu tinha citado o movimento acelerado e o movimento retardado? Se vocês olharem para essa foto, vocês podem ver 2 movimentos desses acontecendo ao mesmo tempo. Um movimento acelerado seria o carro que está ultrapassando o caminhão. Esse carro amarelo aqui. Ele está aumentando a sua velocidade para ultrapassar o caminhão.
Já o movimento retardado é o quê? É este outro carro aqui que está freando atrás do caminhão. Então, este carro amarelo, ele está ganhando velocidade com o passar do tempo. Movimento acelerado. E esse carro aqui, ele está perdendo velocidade, ou seja, a velocidade dele está diminuindo conforme passa o tempo. Então, movimento retardado. Acelerado ganha, retardado perde velocidade. Beleza? Vamos agora para um exemplo para um movimento retardado. Certo? Uma moto está a uma velocidade de 30 metros por segundo e começa a frear, levando 5 segundos para parar. Qual a sua aceleração? Mesma coisa que a gente falou antes. Quando ele está em repouso, quando ele está parado, qual é a velocidade? 0. Então, aqui a moto ela começa com uma velocidade de 30 metros por segundo e ela freia por 5 segundos até ela parar. Então, o tempo, 5 segundos, tempo final, tempo inicial 0. E qual que vai ser a velocidade final dela? Qual que é a velocidade de um corpo quando ele está parado? 0. Certo? Então, o que está acontecendo? Ela vai diminuir toda essa velocidade. Começa com 30 metros por segundo, vai diminuindo, até que ela para. Quando ela para, a velocidade dela é 0. Por isso, velocidade inicial 30, velocidade final 0, tempo inicial 0, tempo final 5. Beleza? E a gente calcula a nossa aceleração da mesma maneira. Joga a fórmula, abre ela, substitui os valores. Tá vendo que agora aqui, ó, como a gente inverteu, uma das velocidades a velocidade inicial é maior do que a final, a gente fica com um valor negativo. Velocidade inicial maior do que a final. Então a gente fica com menos 30 dividido por 5, que vai dar um resultado de menos 6. Certo? Então, isso aqui está representando um movimento retardado. É só você olhar para o sinal. Sinal positivo, movimento acelerado. Sinal negativo, movimento retardado. Beleza? Vamos para mais um outro exemplo aí. Um carro está com uma velocidade de 4 metros por segundo e começa a frear. Quanto tempo ele demora para parar? Sabendo que os freios exercem uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Significa o quê? Que esse movimento é um movimento retardado. Beleza? Mesma coisa. Coleta de dados, como a gente fez todas as vezes. Jogamos a nossa fórmula. O slide aqui fez uma coisa um pouco estranha em como ele abriu as fórmulas. Mas vamos lá. Acompanhe o mouse aqui. Aceleração. Colocamos a nossa fórmula. Depois, ele quer saber o tempo, não quer? A variação do tempo. Não vamos abrir o nosso ΔT então, porque a gente quer saber quanto que é o T, o ΔT. Quanto que é a variação do tempo total. A gente não quer saber tempo inicial e final. Isso pra gente não importa. Então mantemos o ΔT, que é o que a gente vai procurar agora. Pegamos o ΔT que está aqui, que ele está dividindo e passamos eles para o outro lado, multiplicando. Beleza? Agora o A, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente fica aqui que ΔT é igual a V menos V0 dividido pela aceleração. ΔT, velocidade inicial, final, 0, porque ele vai parar, menos a velocidade inicial, que é 40, dividido pela aceleração, que é menos 5. Menos com menos, mais. 40 dividido por 5, 8. Por isso que a gente tem aqui 8 segundos. Pessoal, o tempo deu positivo, não existe tempo negativo, pessoal, nesse caso aqui. Sempre a gente vai ter um tempo positivo. Tranquilo? Agora, um outro exemplo que a gente pode ver é o seguinte. Um carro está a uma velocidade de 30 metros por segundo e começa a frear, levando 5 segundos para parar. Qual a sua aceleração? Mesma ideia. O que acontece? Pegamos a nossa fórmula, utilizamos abrimos a nossa fórmula para aceleração, jogamos os valores e a gente chega no resultado 6 metros por segundo. É só para mostrar para vocês mais um exemplo de um movimento retardado, certo? Quando a aceleração está contrária à velocidade.
Esses exemplos, pessoal, são bem parecidos mesmo um com os outros. Mas só para vocês pegarem e se familiarizarem bastante com isso. Beleza? Dizendo que não é difícil, é tranquilo de fazer isso aí. Certo? Beleza? Agora, temos aqui mais um exercício. Pausa o vídeo, faz o exercício, depois volta para ver o resto do vídeo. Beleza? Outro exercício. Pausa o vídeo. Vai é ótimo, né? Pausa o vídeo, vai para o caderno, resolve o exercício, depois volta para o vídeo. Tranquilo? Resolveram os exercícios? Pessoal, se até aqui vocês não resolveram os exercícios, voltem, leiam os slides novamente, leiam a apostila se não estiverem conseguindo resolver os exercícios e tentem resolver. Não vá para frente do vídeo enquanto você não tiver feito os exercícios. Beleza? Beleza, pessoal. Agora que já fizeram os exercícios, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai olhar para a nossa função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. O que seria isso, pessoal? A gente vai pegar a nossa formulazinha da aceleração e dar uma maquiadazinha nela, para ela ficar um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais aparentável, assim, e a gente conseguir calcular umas outras coisas com ela. Na verdade, não é calcular outras coisas mesmo, mas é calcular de uma maneira diferente. A gente sabe o quê? Que a gente tem que a aceleração é ΔV sobre ΔT. O nosso ΔT a gente vai chamar simplesmente de T. Vamos abrir essa fórmula agora. Então vai ficar aceleração, V menos V0, velocidade final menos velocidade inicial, dividida pelo tempo. O tempo ele está fazendo o que aqui? Está dividindo, passa multiplicando. Aceleração vezes o tempo é igual a V menos V0. Jogamos o V0 para o outro lado para isolar a nossa velocidade final. E a gente fica com velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? Essa é a nossa função horária da velocidade. Eu inverti os lados aqui só por comodidade, beleza? Então, o que essa função me mostra? Diz o seguinte, se você sabe a velocidade que o móvel saiu, né, qual foi sua velocidade inicial, sabe quanto ele está acelerando e por quanto tempo ele acelerou, você sabe a velocidade final dele. Você pode pegar isso aqui, pessoal, e ver em um gráfico. Se eu marcar a velocidade a cada instante, por exemplo, no instante 0, isso aqui eu tenho um gráfico de tempo por velocidade. No instante 0, eu tenho o quê? Eu tenho 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo. Eu confundindo as unidades de aceleração com velocidade. 5 metros por segundo nesse ponto. Depois de 1 segundo, ele tem quanto? 7 metros por segundo. Em 2 segundos ele tem quanto? 9 metros por segundo. Em 3 segundos e assim sucessivamente. Você vai marcando esses pontos, então você vê que dá uma reta. Uma reta é uma função de primeiro grau. Não sei se vocês lembram, mas você tem uma equação que fala que y é igual a ax mais b. Eu coloquei invertido aqui os dois só para ficar mais fácil a gente visualizar. Y é o que a gente tem no eixo y. O que eu tenho no eixo y? O v. O b é o meu coeficiente linear, que é onde ele vai tocar o eixo y, onde a minha reta toca o eixo y no ponto zero do x, que seria minha velocidade inicial, a velocidade no tempo zero. A x, ou seja, o que eu tenho no meu eixo x? O tempo, e a vai ser a minha aceleração. O meu a aqui é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Não é a variação, não é delta y sobre delta x, se a gente pegar no gráfico. Delta y não é a variação da velocidade? Delta x não é a variação do tempo? Então, o meu a vai ser realmente a minha aceleração. Pessoal, é coincidência que esse a seja a aqui e aqui, nas duas formas, tá? Esse a aqui é de coeficiente angular e esse a de aceleração. Às vezes a mesma letra pode ter pode representar coisas diferentes, certo? Nisso nessa equação da reta e isso na nossa função horária da posição. Função horária da velocidade, desculpe. Essa função horária da velocidade, você pode extrair ela então de um gráfico. Se você fizer um gráfico de velocidade por tempo, você consegue através dele extrair essa função. Vamos lá, pessoal, então vamos para mais um exemplo. Uma maneira que a gente tem é você já vir com a sua função pronta. V é igual a 5 mais 2t. O que significa isso? Ó, um carro tem sua velocidade variando de acordo com a seguinte
equação. V igual a 5 mais 2t. Isso, pessoal, está dando todas as informações da velocidade do carro. Por quê? Para ele descobrir, ó, ele pergunta, determine sua velocidade inicial. A gente sabe que a fórmula é V igual a V0 mais AT. Pegamos a equação que ele deu aqui, ó, e colocamos embaixo para comparar. O V é V, o V0 é o 5, o que multiplica o T é a aceleração. Então, logo, quanto que é a nossa velocidade inicial? 5 metros por segundo. A gente faz a mesma coisa para a aceleração. Qual é a nossa aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? É só comparar. Escreve uma, escreve a outra embaixo. Você vai olhar, ó, o que está multiplicando o T. O que está acompanhando o T, ó. Não é aceleração? Então o que estiver acompanhando o T, o número que tiver, vai ser a sua aceleração. Certo? Beleza? Então, pessoal, depois de a gente ver tudo isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha para os gráficos. Certo? Porque os gráficos vão nos ajudar a reconhecer as coisas. Se você olha para um gráfico, olhem para esse primeiro gráfico aqui. Tem duas linhas, uma azul e uma roxa, meio rosa. Ignorem uma delas primeiro. Primeiro ignorem a rosa e olhem só para azul. Se a nossa reta está com uma inclinação positiva, ou seja, ela está inclinada para cima, significa que a nossa aceleração é maior que zero. O que significa aceleração maior que zero? Aceleração positiva. Então, o movimento acelerado. Certo? Se a gente olha o gráfico e a linha está para baixo, agora ignorem a linha azul. A nossa reta está para baixo. Então, a aceleração é menor do que zero. A aceleração menor do que zero significa um movimento que... Isso mesmo, movimento retardado. Beleza? Porque a aceleração aqui vai ser negativa. Aqui o que eu já tinha mencionado antes para vocês, certo? Só mostrando aqui no gráfico. A gente tem a nossa reta, a gente tem a nossa variação no eixo Y, ΔV, variação no eixo X, ΔT. A gente tira a nossa aceleração a partir daquele nosso coeficiente angular, certo? Que é ΔY sobre ΔX. Eu estou dizendo YX para vocês pensarem no plano cartesiano, né? Que é o eixo Y e o eixo X. Mas no caso aqui a gente não tem Y e X, a gente tem o quê? V e T. Então, ΔV por ΔT. Tranquilo? Então essa é a maneira da gente olhar para o nosso diagrama horário da velocidade, ou seja, olhar para o nosso gráfico da velocidade pelo tempo e tirar algumas informações dele, sem precisar fazer muito esforço. Tranquilo? Mais fácil ainda é o diagrama horário da aceleração. Por quê? Se a gente tem aceleração pelo tempo, como que a gente vai, o que a gente consegue tirar de informação? A informação que a gente tem é o seguinte: se a nossa linha está acima do eixo X, certo? A gente tem nosso eixo X, está acima, a nossa aceleração é positiva. Se a linha está abaixo, é negativa. Então vocês olhem para isso metade de cada vez, tá? Isso aqui é como se fosse dois gráficos. Primeiro, um gráfico somente com essa linha, com aceleração positiva, e depois um outro gráfico somente com essa linha com aceleração negativa. Quando você olha para uma linha, você ignora a outra, tá? Eles só estão na mesma imagem para facilitar, porque essas imagens são da apostila de vocês. Vocês podem ver isso na apostila, sigam a apostila, pessoal. Vocês podem perceber que muita coisa está igual, exatamente porque eu retirei da apostila de vocês, para vocês terem como base ela quando vocês forem estudar. Beleza? Agora, pessoal, eu vou ter mais alguns exercícios para deixar para vocês. Vocês resolvam esses exercícios e depois vocês pausem o vídeo, resolvam esses exercícios. Agora, pessoal, a gente tem Agora, pessoal, eu tenho mais alguns exercícios aqui para vocês. Vocês pausem o vídeo, resolvam os exercícios, depois voltem para o vídeo, que na próxima aula começa com a correção desses exercícios. Beleza? O primeiro exercício é esse, para calcular a aceleração, utilizando função horária da aceleração. Função horária da velocidade, desculpe. Um outro exercício agora, para determinar o tempo. E para finalizar, este último exercício. Beleza? Então peguem, leiam os exercícios, tentem resolver, façam no caderno e deixem tudo
prontinho para a próxima aula a gente poder corrigir eles e dar continuidade no exercício. Beleza? Então, no mais, pessoal, valeu. Boa quarentena para todo mundo aí. Digam para mim se vocês estão gostando, se esse formato de vídeo tá ajudando. Comuniquem a coordenação, digam o que vocês acharam desse formato de vídeo. Falem para Elisa para ela me passar um feedback, certo? Que daí eu vejo se eu vou continuar montando vídeos assim, ou se eu vou fazer uma videoaula eu escrevendo no quadro, como se eu estivesse dando aula ainda. A gente vê como que a gente vai dar continuação nesse projeto, nesse tempo que a gente tá sem se ver. Beleza? Então, até mais aí, galera. Boa quarentena pra todo mundo. Lavem bem as mãos, usem álcool gel e não saiam de casa. Beleza? Falou, galera. Até mais.